Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo sensacional para você, tá? A respeito de um movimento, tá? Contra a proliferação, tá? De satânicos, tá? Fingindo que estão dando proteção para as pessoas, tá? Ok? Eu já fiz vídeos falando sobre isso, tá? Se você for na postagem, todos os links de denúncias, todos os links de vídeo de denúncias tá no blog postesdedenuncias.blogspot.com e até mesmo nas postagens que estão ali, tá? Você vai ver eu falando, tá? Você tente acessar os vídeos falando sobre o filme Spawn. São 2 vídeos, tá? Falando sobre esse filme aí, tá? E também outros vídeos que eu falei sobre o esquema de espionagem no seu bairro, tá? Tudo mais, tá? Não existe, tá? Nenhum bandido, tá? Que está dando segurança para ninguém, tá? Bandidos, tá? Nunca estão dando segurança para ninguém, tá? E militares associados com magia negra, tá? Com satanismo, ou seja, com magia negra, tá? Com satanismo de seita do compasso, seita da pirâmide, seita de olhos, seita de cruz, tá? São banda podre, crime organizado, tá? Ok? Esses militares aí, eles trabalham em parceria com bandidos, tá? E para quê? Para eles fingirem que estão dando segurança. Eles adquirem um orgulho como se eles fossem honorários a mais, como se eles tivessem uma moral a mais para poder espionar pessoas, tá? E eles estão roubando, tá? Roubando e fazendo fraudes 24 horas, tá? Preste atenção no que eu vou falar aqui, que é um manifesto que você vai fazer a partir de hoje e sempre. Até o fim desse mundo você vai fazer isso aqui, tá? Ok? Bom, então quero falar para você o seguinte, sobre a prática de magia negra. Você já sentiu prática de magia negra no seu olho? Você já sentiu essa prática nojenta? Isso daí é crime organizado, tá? Ok? Isso daí não está dando proteção para ninguém, tá? Ok? Não existe nada que pratica magia negra em cima dos outros que está dando proteção. Absolutamente não, tá? O que na verdade é o seguinte, eles estão intimidando as pessoas, tá? Eles estão agindo socialmente como se eles fossem representantes da informação. E eles estão agindo no submundo do crime organizado fingindo que eles estão dando proteção. Consegue entender? Então eles atuam socialmente como se eles fossem informação e antissocialmente no submundo como se estivessem dando proteção. Mas não é isso. Eles são terroristas, tá? Que estão impondo cartel para você. Eles estão impondo cartel para as pessoas, tá? E eles estão jogando informações mentirosas, tá? Para poder eles puxarem pessoas e se infiltrarem. O objetivo deles é se infiltrarem nos redutos, tá? Se infiltrarem nos redutos sociais, tá? E eles puxarem você como audiência para eles. Então tudo que pratica magia negra no seu olho é bandido. Você tem que entender de uma vez por todas, tá? Ok? Isso daí são criminosos infiltrados, eles não foram chamados, tá? Eles não são bem-vindos, mas eles estão se apresentando como se eles fossem a representação para você. Ok? Isso daí que você tem que botar para fora. E aí eu vou dar alguns exemplos para identificar. Ó, podcasts. Podcasts é a geração dos satânicos, do crime organizado satânico, tá? Podcast. Empresa de televisão, rádio e igreja. É a geração do crime organizado satânico, tá? Ok? Tudo isso daí, tá? Eles são a associação desses bandidos, tá? Ok? Pronto. Então isso são terroristas, tá? E agora eu vou falar sobre a polícia e bandido. Tem indivíduos no seu bairro dizendo que são honorários, que estão dando proteção? Bandido, tá? Praticam magia negra, eles praticam magia negra, jogam indireta, aparece fazendo ameaças por e-mail, fica colocando, você está fazendo isso daí, são incriminadores e fraudadores, tudo isso daí é bandido, os vizinhos do crime organizado, tudo é bandido. E a polícia, e tem policiais que ficam, tô de olho, tô vendo, tô praticando magia negra no seu olho, tô sabendo, tudo isso daí é banda podre, associação do crime organizado, tá? Que é o esquema do filme Spawn, tá? Nesse filme aí, nesse caso aí, eu mostrei pra você que esse filme aí, esse filme não é uma fraude, é alegorias, tá? De um esquema que a tentativa é apresentar para você como se fosse bom. É crime organizado. Aquele personagem que é o Spawn ali, ele na verdade é um policial que está trabalhando para incriminar testemunhas, tá? E ele ou está agindo como laranja ou ele é um militar banda podre mesmo. Ele simboliza as duas coisas. Ele simboliza tanto um militar banda podre satânico, associação do crime organizado, como ele simboliza um militar laranja envolvido com um esquema de banda podre na corporação, tá?
por exemplo, vou dar 2 exemplos de filme. O que seria um militar laranja numa corporação banda podre? Ele trabalhando para incriminar pessoas. É difícil eu pegar um exemplo desse, mas, por exemplo, um militar banda podre é o tal do filme Dia de Treinamento. Aquele ali é como se fosse um militar banda podre. E a corporação banda podre e a polícia trabalhando como laranja? Los Angeles, a cidade proibida. No caso, aqueles policiais ali, eles não estavam cometendo crimes para a polícia sem saber. Eles estavam trabalhando para a polícia. Mas aquilo ali era uma banda podre satânica, tá? Ok? Los Angeles, a cidade proibida. Minority Report, outro também, tá? Por exemplo, os policiais que estavam perseguindo aquele cara que estava sendo perseguido por aquela máquina, tá? Aqueles indivíduos ali estavam trabalhando como laranja de uma banda podre, que era aquilo ali, tá? Então, tem magia negra no seu olho, isso daí é bandido, pronto. E como é que você vai atuar? Ó? Você vai atuar da seguinte, preste atenção para você entender. Quando você perceber que o indivíduo, que tem os vizinhos do crime, estão praticando magia negra no seu olho, estão fazendo proteção no seu bairro, e você sabe que isso daí não pertence à polícia, ou seja, não é a polícia, é bandido. Pronto. Não, mas está honorário, bandido. Mas a polícia concorda, bandido. Ok? Está praticando magia. Sentiu magia negra, não é da polícia, é bandido. Pronto. E quando é da polícia? Você sentiu magia negra no seu olho, e é da polícia. Pessoas da polícia estão praticando magia negra nos outros. Banda podre, ok? Tudo isso é bandido. Pronto, você entendeu então. Ó. O que você vai fazer? Você vai estar sempre delatando essas duas ramificações dessa quadrilha, que é uma mesma quadrilha. Como eu mostrei para você que no filme Spawn, quando ele diz assim, eu vou recrutar o seu exército, ele ia recrutar um exército, ele ia ensinar demônios do inferno, tá? A serem treinados para fazer alguma coisa. E em troca ele ia receber superpoderes. O que simboliza isso daí? Uma associação da polícia com o crime, tá? Ok? Preste atenção. E aí o que acontece? Preste atenção. O que você vai fazer numa situação dessa? E como é que você vai agir para originar uma nova linha de segurança, que é o quê? Uma segurança não satânica. E como, por exemplo? Primeira situação. Quando você perceber que essa bandidagem está se proliferando no seu bairro, você vai cobrar que o exército, eu já falei isso várias vezes, é direito seu que o exército, a marinha e a aeronáutica tirem esses vagabundos, tá? Tirem esses vagabundos. Mas, preste atenção, quando você fizer isso, militares da marinha, do exército, da aeronáutica e da polícia são satânicos, eles trabalham como fraudadores, sim, ok? Eles são, por quê? Eu já expliquei várias coisas para você. Ó. Primeiro, porque se eles estão associados com magia negra, são bandidos. Se estão associados com uma seita de magia negra, estão trabalhando para o crime organizado. Tá? O objetivo é controlar mesmo os militares, tá? Para eles serem a associação do crime. Tá? Então, é quase que impossível você encontrar um militar, tá? Ok? Quase impossível, tá? Você encontrar um militar que seja nesse sentido. Então a cobrança que você vai fazer é que os militares não tenham associação com o crime organizado. Você vai delatar um esquema onde existem bandidos controlando você satânico e você vai cobrar que os militares não sejam satânicos. Primeira situação. E a segunda é o seguinte, considerando que eles são satânicos, você vai trabalhar como civil. Eu já falei sobre o projeto, tá? Sobre o projeto do crowdfunding que eu fiz há um tempo atrás. A originação de uma força militar particular. Ou seja, particular entre aspas, ou seja, particular para trabalhar publicamente. O que vai ser? Um grupo de pessoas, tá? Que vai estar completamente desvinculado dos militares satânicos e desvinculado dos bandidos do bairro. E este grupo vai atuar na parte de investigação, tá? Vai atuar principalmente, tá? Na parte de investigação e denúncia. Investigação e denúncia. Vai ser feito um crowdfunding. Toda a sociedade vai poder jogar dinheiro nesse crowdfunding e você vai ficar sob questionamento da opinião pública. Preste atenção que eu estou movendo você a trabalhar em oposição ao SBT, em oposição à Rede Globo, em oposição aos podcasts, que é a geração satânica. O dia que esses vagabundos meterem o bedelho nisso daí, eles vão controlar de novo como eles controlam os militares. Por exemplo, policial não sei quem que está indo no podcast não sei o que. O policial não sei o que. Você acha que esses caras são bem-vindos ali?
Você acha que eles estão recebendo proteção? Você acha que eles são bem-vindos? Muito pelo contrário. O objetivo deles é jogar esses caras na berlinda, tá? E aí, ó, você quer ser controlado pela gente ou não? Aí se o cara falar não, então volta lá pro seu lugar. E a gente ainda vai incriminar você. São traidores, tá? E criminosos, tá? Os satânicos, tá? Flow Podcast, isso daí é um podcast de bandido, tá? Ó. Quando eu falo Flow Podcast, para de pensar naquelas duas cabeças que fazem parte daquela merda ali. Mas são várias pessoas associadas com as entrevistas, não é? Tudo isso daí, tá? Ok? O Inteligência Podcast, tudo isso daí. Tudo isso daí é satânico, tá? E crime organizado. Preste atenção para você entender. A originação, tá, de uma força particular, preste atenção. Essa força particular não vai ser uma força oculta não, senão vai virar crime organizado de novo. Vão se envolver com satanismo e vão exercer diplomacia com grupos criminosos. Estou falando de uma força, tá? Uma força militar particular que vai prestar serviço público, ou seja, vai ter requisitos particulares. Por exemplo, quando você contrata um segurança, aquele cara foi treinado por um grupo, né? E ele vai prestar serviço particular, só que vai ser contratado para o serviço público. Vai ter um caixa que vai pagar esse grupo de pessoas, eles vão fazer investigação e eles vão atuar potencialmente na parte de investigação e denúncia. Investigação, denúncia e encaminhamento de denúncias para o Ministério Público, para a polícia, tá? Para tudo isso, para que esses grupos façam a parte deles, tá? Ok? E eles fiquem sob a cobrança de denunciar que são criminosos. A partir do momento que entrar anticomunista, estou invocando bem forte aqui, a partir do momento que entrar satanistas no meio, ó, entrar um satanista no meio, entrar um anticomunista no meio, entrar um conservador no meio, entrar um esquerdista no meio, virou crime organizado igual tudo isso aqui que eu falei, ok? Eu estou falando de uma força de completa oposição a tudo que é satânico, que é pastor, que é evangélico. Eu acabei de falar aqui, ó, a gente não é pastor, não é evangélico, não é católico, não é porra nenhuma disso daí, pronto. Aí sim, ok? Consegue entender? Este grupo vai convocar o máximo de pessoas, tá? O máximo de pessoas civis para jogar dinheiro nesse crowdfunding, tá? E esse grupo, tá? Este grupo de pessoas que estão se colocando como membros treinados, tá? Para fazerem denúncia, tá? E denúncia e investigação, tá? Eles vão ser financiados por esse crowdfunding civil, tá? Vai ter uma meta, vai fechar, as pessoas vão colocar dinheiro e vão estar sempre denunciando a polícia, tá? Os militares e o crime organizado satânico do seu bairro, ok? Consegue entender? Esse é o movimento, tá? É o único movimento, tá? De oposição a tudo isso daí, ó. Vão falar contra o SBT, vão falar contra a Rede Globo, ó, vão falar contra o SBT, vão falar contra a Rede Globo. Não vão, ó, a gente só senta no... Vem aqui no programa, vem aqui no programa falar alguma coisa, tá? Só se for para falar contra vocês também, ok? Se for para falar que vocês praticam magia negra nos outros, que vocês têm associação com crime, ok? Que os anticomunistas são assassinos de pessoas que não fazem a vontade do governo, ok? Consegue entender? Ok? Que esses indivíduos, que os vizinhos do crime organizado são bandidos mesmo, tá? E ganham dinheiro de empresas para poder roubar o que é dos outros e fazer fraudes, tá? Ok? Que todos os bairros são sitiados por bandidos, tá? E que os aparelhos Microsoft são todos entregues para bandido espionar, tá? Que os grupos que fingem que estão dando segurança nos bairros, em países, em outros países, tá? São criminosos também, tá? Eles são uma quadrilha instalada em cada um dos bairros desse mundo, tá? No mundo inteiro, tá? Todas essas imagens da tela de bloqueio, isso daí são quadrilhas instaladas nos bairros, tá? Ok? Aí sim, tá? Aí sim isso é um movimento, significa que é um movimento essencialmente civil, tá? E o dia que for maculado por esses grupos aí, acabou. Aí, ó, esse daí tem que sair fora, esse indivíduo. Tá recebendo dinheiro, tá puxando o saco do SBT, tá recebendo dinheiro para praticar magia, tá praticando magia negra, tá? Ok? Tá envolvido com magia negra, etc. Ok? Tá usando um símbolo medieval de uma determinada influência, tá? Ok? Tem indivíduos, tá, que são evangélicos, vou falar aqui para você, que são evangélicos, estava pensando nisso agora. Esses indivíduos que são evangélicos, que ficam falando contra antissatanismo, eles usam aquele aparelho da ABIN, tá? E usam símbolos medievais dos grupos medievais que financiam todo esse esquema que eu falei aqui, para poder fingir. E aí, e eu? Por que você está me espionando? Eu estou sabendo o que você está fazendo.
E que porra é essa que você tá me incriminando? Aí, incriminando um laranja, são 3 cabeças de imbecis que fazem isso, tá? Que eu vi aí. Me deram um trabalho danado esses filha da puta. Eles têm de informante bandido e ficam ali, se achando como se você devesse. Dá a impressão até que você fez mesmo alguma coisa, tá? Eles usam aquele aparelho da ABIN, tá? Aquele aparelho com aquelas letras verdes, tá? E símbolos medievais para ficar enquadrando você, dá até a impressão que você fez alguma coisa, tá? Ok? Isso daí também fora também desse movimento, tá? Um movimento completamente civil, tá? Ok? Ok? Acredito que você entendeu, tá? Esse é o único movimento, tá, que represente uma segurança, tá, para as pessoas de verdade, tá? O resto é tudo fraudes, tá? Criminosos, tá? Assassinos e ladrões, tá? Ok?